Fala, meus queridos, com vocês, pessoal. Tá um pouquinho diferente, certo? Estou um pouquinho mais próximo nesse vídeo. E talvez a voz fique um tanto diferente. Ok, pessoal? Como eu prometi, ia tentar melhorar meus vídeos, certo? Minhas produções e tal. E eu espero que você fique até o final, pois eu creio que você vai gostar muito do vídeo, certo? Pessoal, antes de começar, eu quero fazer aquela velha petição, né? Se inscreva, você que não é inscrito. E você que é inscrito, deixe embaixo nos comentários algum tema, certo? Não se acanhe, pode deixar qualquer tema que você queira que eu trate aqui no canal, eu trago para você, certo? Bom, pessoal, este vídeo é de cunho opinativo, certo? Por isso eu expressarei a minha opinião a respeito de certos temas que eu irei tratar agora. Eu queria tratar nesse vídeo, certo? Por isso, você que tem uma opinião contrária, certo? A minha, que eu expressarei aqui. Isso baseado nas observações e também em tudo aquilo que eu já conheço do assunto, certo? Se você discorda, certo? Você tem todo o direito de discordar da minha opinião. E se você discorda, deixa nos comentários também alguma coisa que você queira que eu acrescente, certo? A este tema, que é um tanto delicado que eu tratar aqui nesse vídeo. E como eu disse, o canal o intuito dele, o intuito central dele é trazer isso, o máximo de gamas de assuntos possíveis, certo? Desde entretenimento até assuntos mais sérios, como eu vou tratar nesse vídeo. Bom, pessoal, eu sei que eu estou enrolando demais, certo? Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, como eu disse, o vídeo de hoje será a respeito de um tema um tanto de opinativo, de opinião, certo? Onde irei expressar minha opinião a respeito desse assunto. Bom, primeiramente vamos entender o que cada ponto é, certo? Primeiro, direita e esquerda. Bom, aí você já ficou com o pé atrás, talvez algumas pessoas já ficou com o pé atrás aqui, mas calma que eu vou expressar minha opinião, mas irei me basear naquilo, como eu disse, que eu conheço do assunto e também nas observâncias que eu tive nos últimos dias a respeito deste tema. Bom, direita e esquerda, né? Dois conceitos que talvez você já tenha ouvido falar, alguma pessoa já tenha falado para você, né? Ou até mesmo algum canal de YouTube você já tenha ouvido falar a respeito desse assunto. Bom, mas a verdade é que esses dois conceitos não é um conceito recente, né? Mas sim que já veio de anos atrás, né? Séculos, décadas atrás. A verdade é que não posso, não como datar com precisão quando é que surgiu esse tema, certo? Quando é que surgiu essas duas idealizações. Alguns dizem que essas idealizações surgiram há muito tempo atrás, certo? Isso veio desde os tempos bíblicos. Algumas pessoas acreditam, né, que na verdade é uma digamos assim, uma referência mais ao bem e o mal, né? No caso, o bem seria uma linha de raciocínio e o mal seria a outra, né? Logicamente. E segundo algumas pessoas acreditam, né? Algumas pessoas, alguns especialistas acreditam que na verdade estas duas vertentes elas se tornaram bastante visíveis e, digamos assim, notórias para a sociedade justamente no período da Guerra Fria, né? Chamada Guerra Fria. Acho que você já deve ter ouvido e cansado de ouvir a respeito desse tema, né? Dessa história, né? Que inclusive foi um período de grandes dificuldades em toda a humanidade, né? Onde as duas grandes potências, como os Estados Unidos e a União Soviética, antiga União Soviética, né? Mas alguns acreditam que ela existe ainda. Enfim, essas duas nações viviam em conflitos, degladiando-se entre si. É lógico que o conflito não era direto, né? Não era armado, mas era um conflito diplomático, onde os Estados Unidos, certo, da América, estavam de um lado, do lado democrático, do lado capitalista, e a União Soviética estava do outro lado, do lado socialista, comunista, dos ideais de Karl Marx, certo? E essas duas vertentes, essas duas linhas de raciocínios se chocaram durante esse período de Guerra Fria.
né? E sabemos que com o tempo, né, este clima pesado foi abradando-se até tornar algo ainda de conflitos ideológicos, mas talvez não tanto quanto na Segunda Guerra Mundial, nem tão pouco como na própria Guerra Fria. Bom, pessoal, mas eu vou chegar no assunto, eu espero que você tenha calma, certo? O vídeo de hoje será um pouquinho extenso, por isso eu farei a primeira e a segunda parte, certo? Porque é um vídeo opinativo, né? E também eu quero basear minha opinião não só no meu achismo, né? Mas também naquilo tudo que eu sei, né? Naquilo que eu sei, né? A respeito do assunto, como eu disse. E como eu estava falando, esses dois conceitos se tornaram mais visíveis durante essa época da Guerra Fria. Bom, mas para alguns estudiosos acredito que a idealização da chamada esquerda, certo? Ela veio originalmente a ser formulada com Karl Marx, e alguns acreditam que veio com outros idealistas antes que o antecederam, né? E esses idealistas tinham essa ideia onde toda a riqueza, todo o bem comum deveria ser dividido de forma igualitária, certo? E Karl Marx ele reformulou e, digamos assim, deu corpo a esta ideia, certo? Deu sentido concreto, vamos dizer assim, a este conceito, a esta ideia. Bom, pessoal, e ele, né, segundo alguns estudiosos, segundo alguns historiadores, foi alguém que para a esquerda é uma pessoa idealizada, certo? E para aqueles que são chamados conservadores ou da direita, é alguém que pode ser um tanto demonizado, vamos dizer assim, né? Onde ele foi o precursor de idealizações de muitas ditaduras ao redor do mundo, né? Segundo o que acreditam, segundo o que dizem, estudiosos e especialistas que têm uma vertente conservadora, né? Vamos dizer assim. E esse o Karl Marx, né? Estudioso Karl Marx, é, para, o, para aqueles que têm idealizações voltada para a esquerda, acreditam ele como um grande especialista, um grande intelectual, um grande sociólogo e até mesmo filósofo, certo, de sua época. Mas a verdade é que para aqueles que são ditos como conservadores, sua imagem é um tanto maquiada pela esquerda e na verdade ele não é nada disso do que dizem. A verdade é que ele é mais alguém com visões deturpadas da verdade e que na verdade ele possui uma idealização frágil e que de forma alguma pode se concretizar numa sociedade da vida real, certo? Bom, mas deixe nos comentários o que você acha a respeito desses dois, certo? A respeito dessas duas visões. Bom, pessoal, agora vamos entender um pouco o que cada uma dessas visões. Vimos a origem, certo, das duas, certo? Vimos a sua maximização, assim, o máximo conflito, que foi na Guerra Fria, né, onde as duas vertentes se tornaram bastante visíveis. E agora nós vamos entender o que cada uma apresenta, né, o que cada uma das duas visões apresentam em suas respectivas áreas, certo? Bom, para aqueles que são da direita, certo? E são chamados conservadores, e são chamados assim justamente por isso, por terem valores conservadores. O que é isso? É você ter visões étnicas e morais baseadas nos valores cristãos, certo? Valores esses ensinados por Jesus Cristo, certo? Onde essa idealização se baseia em certo e errado, né? Se baseia naquilo que pode ou não, naquilo que convém e não convém,
vamos dizer assim. Estou tentando resumir o máximo possível, né? O vídeo já está ficando um pouquinho comprido, mas estou tentando resumir o máximo possível. Bom, para aqueles que têm a vertente de pensamento da esquerda, certo? Tem as visões revolucionárias, certo? Tem as visões que tudo aquilo deve ser igualitário, que não há uma visão moral para se adequar a nenhuma sociedade, que cada um tem a sua própria visão e que os conceitos, digamos assim, conservadores, na verdade são uma desculpa do chamado patriarcado, da burguesia, que foi imposta às chamadas minorias, certo? Eu coloquei entre aspas assim porque, segundo a ideologia da esquerda, essas minorias seriam os negros, homossexuais, mulheres, certo? E dentre outras minorias. Bom, e para aqueles que têm a vertente de pensamento da direita, certo? Ou conservadora, a verdade é que essas minorias de fato existem, mas, no entanto, elas não devem ser tratadas com privilégios, mas que todos são iguais perante a lei e perante Deus, certo? Segundo a vertente da direita conservadora, as pessoas que têm este pensamento são aqueles que valorizam a vida, certo? E são totalmente contrários a qualquer punitiva que venha matar pessoas, certo? E mais especificamente aqueles que cometem o ato de aborto, certo? Bom, nessa visão, eles... a verdade é que na visão conservadora, podemos perceber claramente os preceitos cristãos, certo? Onde a conduta do homem ela deve ser avaliada segundo a lei, a moral, a ética e os valores baseados no Jesus Cristo e nos seus ensinamentos, certo? Bom, a visão conservadora é bem, digamos assim, aparentemente básica, né? Onde se baseia onde todos têm um livre mercado, certo? O livre mercado. No entanto, as visões a respeito da sexualidade, a respeito da própria pessoa, do ser humano como ser em geral, é conservadora, onde a mulher tem o seu devido lugar e o homem o seu devido lugar, onde nenhum nem outro sobrepõe entre si, mas que é verdade o que os dois cooperam entre si, certo? Já na visão da esquerda, os dois têm um tanto embate, onde há movimentos que empoderam o lado feminino, como o chamado feminismo, certo? Onde há uma tentativa de trazer uma igualdade entre ambos os dois, certo? Onde, segundo esta visão, os dois eles apresentam diferenciações, onde a verdade é que a mulher é a oprimida e o homem, ele em sua visão ampla e geral, é visto como um tanto malfeitor em muitas ocasiões, certo? Sendo ele, em muitas ocasiões, sendo opressor, certo? Opressor e até mesmo machista em muitas áreas e muitas ocasiões. Bom, mas deixa aí nos comentários o que você acha a esse respeito. A verdade é que, com o tempo, essas duas visões foram se reformulando, né? E mais especificamente, por assim dizer, a visão da esquerda, onde essa visão ganhou com o tempo várias reformulações, vários nomes, certo? Várias nomenclaturas, ok? E uma dentre elas, eu vou apresentar algumas aqui, né? Como o neoliberalismo, o novo liberalismo, né? A teologia, certo? A nova teologia da libertação e também o empoderamento feminino, certo? A luta pela raça afrodescendente e dentre outras vertentes, né? Como também o populismo, certo? E dentre uma gama de visões dentro da mesma visão
da esquerda, né? Enormes visões da esquerda. Bom, agora eu apresentei as duas visões, certo? Eu tentei resumir um pouquinho, espero que você tenha entendido. E eu vou apresentar agora a minha opinião, ok? Bom, pessoal, a verdade é que eu acredito, certo? Eu sou conservador. E eu acredito que a visão esquerda, ela, na sua idealização original, certo? Talvez tenha algum intuito bom e proveitoso para a sociedade. No entanto, com a prática, certo, e a tentação de concretizar essas idealizações, houve disparates, certo, enormes na sociedade, na própria realidade, assim, né? Como exemplo disso, sistemas de governo que de fato tentaram se basear nesse sistema de pensamento, nessa vertente, e que infelizmente não teve êxito algum, né? Podemos observar diversos, como os czars na União Soviética, onde centenas e milhares de pessoas russas morreram, né? O sistema na China também, que tem essas vertentes, certo? E que infelizmente não funciona, porque muitas pessoas na China vivem na miséria, certo? Muitas pessoas vivem na miséria, e onde a inflação de coisas são exorbitantes. Sim, existe o capitalismo, porém o capitalismo que existe lá não é o capitalismo, digamos assim, democrático, onde eu tenho a liberdade de escolha, a liberdade de me expressar e até mesmo a liberdade de possuir minha própria economia. A verdade é que tudo o que empresa, seja o que for, na China era propriedade da China, certo? E tudo aquilo que não for da China, do governo chinês, é fechado, certo? Bom, eu creio que muitos de vocês, alguns de vocês, têm observado a intensa perseguição a cristãos ao redor de todo mundo, certo? Onde muitos, até hoje, né, inclusive quando eu estou vendo esse vídeo, muitos cristãos estão sendo mortos e perseguidos. Em sua maioria foram perseguidos por governos ditatoriais, governos que tinham em sua raiz, certo? Em sua matriz, a idealização do pensamento da esquerda, né? Do pensamento revolucionário, originalmente formulada por Karl Marx, como mencionei aqui no vídeo. Certo, pessoal? Então, recapitulando tudo que eu falei. Bom, vamos recapitular tudo que eu falei. Eu sei que engancha um pouquinho, mas eu creio que você vai entender tudo. Bom, primeiramente nós entendemos que a origem das duas matrizes, elas foram originadas, alguns dizem muito tempo atrás, séculos antes até mesmo da nossa era, como conhecemos. Alguns dizem que ela foi formulada por Karl Marx e a visão da esquerda, né? E a visão sua, na verdade, alguns outros dizem que na verdade já veio antes dele e ele formulou, né? Tornou, deu corpo a essa ideia, vamos dizer assim. E também aqui no vídeo nós vemos que as duas visões, né, o que cada uma delas apresenta. A esquerda, né, suas vertentes, aquilo que ela está embasada hoje, né, e da direita, né, a visão conservadora e o que ela está embasada, a sua matriz. Né. E também agora você pode observar a minha opinião a respeito disso. Né. Bom, a verdade, pessoal, é que de fato este conflito entre direita, esquerda, conservadores e não conservadores talvez perdure por um bom tempo, né? Bom, mas deixe nos comentários o que você acha a respeito disso. Certo? Se você quer uma segunda parte, onde eu vou trazer de forma mais profunda, mais detalhada, certo? Onde eu vou apresentar cada ponto, certo? Mais detalhadamente, deixe nos comentários aí, certo, pessoal? Então, o vídeo é esse, por hoje é só. Valeu!